Caio, e agora, extravasou, o que é que nós temos para utilizar no caso de um extravasamento? Conta para a gente. Bem, boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta live, que é muito interessante, até porque é muito pouco discutido. E quando ocorre o extravasamento, o que é que devemos fazer? Existem alguns antídotos específicos para serem utilizados em casos de extravasamento. No entanto, não existem estudos randomizados com esses antídotos, pois a maioria dos estudos são estudos em modelos animais, relatos de caso, ou pequenos estudos não controlados. E esses estudos, inclusive, também, eles são de difícil avaliação. Por quê? Porque as medidas não farmacológicas também interferem na interpretação desses resultados, pois a maioria dos estudos que nós temos, além dos antídotos, também são utilizadas compressas mornas ou compressas frias, a depender do medicamento que foi extravasado, e isso, de certa forma, gera uma certa dificuldade em se interpretar esses resultados. Ou seja, mesmo diante de um possível benefício desses antídotos, essa interpretação acaba se tornando um pouco dificultada em virtude da associação positiva com outras medidas não farmacológicas. Os antídotos que nós temos disponíveis para serem utilizados, nenhum deles, aqui no Brasil, tem aprovação pela Anvisa. Nos Estados Unidos e na Europa, nós temos o dexrazoxane, que foi aprovado, no caso dos Estados Unidos, pelo FDA, e na Europa, pela Agência Europeia de Medicamentos. Mas no Brasil, nós não temos nenhum antídoto que possa ser utilizado com aprovação da indicação em bula. E os antídotos que nós temos são, por exemplo, o dexrazoxane, que é indicado para antraciclinas, a hialuronidase, que é muito utilizada para extravasamento de alcaloides da vinca, taxanos, etoposídeo e fosfamida. Temos também o DMSO, que é que pode ser utilizado para o extravasamento de mitomicina C, e também, na ausência do dexrazoxane, pode ser utilizado para extravasamento de antraciclinas por via tópica. Temos também o tiosulfato de sódio, indicado para mecloretamina, dacarbazina, cisplatina, e os corticoides, que, de acordo com o UpToDate, ele pode ser utilizado para extravasamento de grandes volumes de oxaliplatina. O NHS, que é da Inglaterra, também aprova o uso de alguns corticoides para antraciclinas, como hidrocortisona, dexametasona, para extravasamento de drogas vesicantes, ligantes ao DNA, não ligantes ao DNA, drogas com potencial vesicante, exemplo do paclitaxel. Ou seja, temos uma gama de medicamentos que podem ser utilizados, no entanto, a aprovação para uso no Brasil não existe ainda, talvez até pela falta de interesse da indústria farmacêutica nesse sentido. Sempre ressaltando que nos Estados Unidos o FDA aprovou, e na Europa também foi aprovado o dexrazoxane para uso em extravasamento de antraciclinas. Em relação ao dexrazoxane, nós precisamos entender que a aprovação, indicação em bula, é para cardioproteção em pacientes que já atingiram a dose cumulativa de antraciclinas. E esse dexrazoxane, como é que ele age no tratamento, no manejo de um extravasamento? Ele é um medicamento que ele inibe a topoisomerase 2 de forma reversível, ao contrário das antraciclinas, conhecimento no tratamento, no manejo desse extravasamento, e também o fato dele quelar o ferro, ele impede que a doxorubicina, a epirubicina, a daunorubicina, ou seja, as antraciclinas de forma geral, elas produzam o superóxido, que vão formar radicais livres e vão destruir determinados tecidos. Ou seja, são dois mecanismos que acredita-se que seja o responsável pela indicação, pelo uso do dexrazoxane no extravasamento de antraciclinas. No entanto, o dexrazoxane ele tem um custo muito elevado. A dose indicada de dexrazoxane é no D1, ou seja, em até 6 horas após o extravasamento, é realizada a administração de 1.000 miligramas por metro quadrado, sendo que a dose máxima é de 2.000 miligramas. No D2, 24 horas após a ocorrência do extravasamento, também 1.000 miligramas por metro quadrado, limitado a uma dose de 2.000 miligramas, e no D3, 48 horas após o extravasamento, numa dose de 500 miligramas por metro quadrado,
e uma dose máxima de 1.000 miligramas. Ou seja, quando a gente fala de um medicamento com um custo em torno, um pouco mais de R$ 1.000 cada ampola, a gente já percebe que se um paciente tem uma superfície corpórea elevada, por exemplo, 2, isso aí acaba acarretando num gasto bem crescente do custo desse medicamento, seja pela fonte pagadora, um plano de saúde, seja por via particular, seja nos órgãos públicos, tudo isso aí gera um custo e a gente não sabe se pelo fato desse medicamento não ter aprovação, indicação para uso aqui no Brasil em caso de extravasamento de antraciclina, se isso realmente vai ser arcado pela fonte pagadora. Caio, a Karime Rodrigues está perguntando o seguinte: a hialuronidase injetável está difícil de encontrar para compra. A tópica é tão recomendada quanto injetável? Caio, se você puder responder, e eu queria só, enquanto vocês estão chegando aí, dizer o seguinte: eu fiz um material para uma empresa, justamente contando esses detalhes, e eu particularmente, igual o doutor Felipe Ares falou aqui uma vez, numa live, de que ele não dá conta de gravar todos os protocolos de químio na cabeça dele. Se existe descrito, para que a gente vai gravar? A mesma coisa eu faço. Então, realmente, esse material que a gente produziu, ele ajuda muito aos profissionais para assim, o que eu uso aonde? Mas essa pergunta, Caio, eu queria que você falasse aí como fazer, ela está falando do hialuronidase. Você pode comentar um pouco mais? Posso sim. A hialuronidase, ela já é indicada para extravasamento de alcaloides da vinca, taxanos, etoposídeo e fosfamida, e essa hialuronidase, ela realmente é difícil de ser encontrada. No entanto, nós podemos encontrar em farmácia de manipulação. Tem uma farmácia de manipulação em Santa Catarina que disponibiliza a hialuronidase. E a que nós adquirimos através dessa farmácia é justamente a hialuronidase para ser aplicada por via subcutânea, pois a base do uso da hialuronidase é justamente promover a quebra do ácido hialurônico presente no estroma do tecido conjuntivo, e isso facilita com que o medicamento permeie e disperse, diminuindo, consequentemente, o dano causado pelos agentes oncológicos não ligantes ao DNA, ou seja, são aqueles agentes que o potencial de dano causado após o extravasamento é menor do que aqueles medicamentos basicantes que possuem ligação ao DNA, exemplo das antraciclinas. Em relação ao uso tópico, eu não conheço, pois o nosso padrão lá na clínica é justamente a hialuronidase para uso subcutâneo, que nós conseguimos adquirir nesta farmácia de manipulação de medicamentos estéreis, localizada em Santa Catarina. Caio, muito obrigada por essa explicação. Quando você fala, tem uma farmácia em Santa Catarina, nós não estamos recebendo nenhum patrocínio, então nós não vamos falar o nome da farmácia. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Durante todo o tempo que eu estava na assistência, a gente tinha o nosso kit, que é fundamental que você tenha na sua farmácia, e o que começou a acontecer? A gente estava perdendo, graças a Deus, porque a gente não utilizava. Então, hoje, com essa questão de pagamento, que cada dia mais acirrada, você tem que ter manobras junto com a empresa que te produz, alguma coisa para que você não perca nem a substância, nem recurso financeiro. Porque quando você usa essa substância, que o Caio acabou de falar, que tem um custo elevado, quem paga provavelmente não é o paciente. E isso vai ser um problema muito sério para a instituição. A Karen disse que adora esse material. Realmente, gente, com muito prazer, com muito orgulho, nós estamos fazendo a revisão desse material, que eu acho que nós precisamos de uma coisa assim que seja super rápida. Caio, eu agradeço, eu sei que você tem mais coisas aí para falar,